Olá pessoal, eu estou feliz porque estou de volta para mais um vídeo com a missionária Rosângela, que vamos voltar ao tema do vídeo passado, que é como lidar com o sofrimento. Então, eu disse no vídeo passado que nós não terminamos de gravar, não é? Sim. Então hoje nós vamos continuar porque o estudo está muito bom. Espero que vocês aí em casa estejam gostando e não deixe de colocar o teu like no vídeo, dar o seu comentário e ativar aí um sininho. Então, como está a missionária Rosângela? Estou bem. Preparada para o vídeo? Sim. Eu também estou preparada, estou ansiosa e acredito que aí em casa também são muito ansiosos para o vídeo. Então, missionária Rosângela, pode nos falar, dar uma breve introdução daquilo que foi falado no vídeo passado? Sim. No vídeo passado nós estudamos como lidar com o sofrimento. E nós vimos isso, que a primeira coisa é confiar em Deus. Uau. Mas por que confiar em Deus? Deus, Ele nos consola. É Ele que nos dá o consolo quando nós precisamos no sofrimento. O Senhor é soberano, Ele controla todas as coisas. O Senhor Deus é o nosso refúgio. Podemos ter a certeza de que podemos confiar e refugiar nele, que ele nos socorre, como diz no Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então Deus, Ele é o nosso refúgio. E muitas mais coisas que o Senhor Deus é, que a nossa mente não pode entender, e podemos saber um pouco pela palavra de Deus, desse Deus tão grandioso. Por isso, o primeiro passo é confie em Deus. Confiança em Deus é o primeiro passo de como lidar com o sofrimento. Uau! Voltando para as questões passadas, nós não havíamos terminado, mas hoje nós vamos continuar. A missionária Rosângela já deu aquilo que foi a introdução do vídeo passado. Então, hoje, como nós podemos nos refugiar no Senhor? Boa pergunta. Nós temos em nossas mãos um livro importantíssimo, que é a Palavra de Deus. Muitas pessoas não percebem isso. Alguns pensam que deixando assim aberto, em frente à mesa, vai lhe trazer paz, vai trazer segurança, mas é preciso abrir a Palavra de Deus e ler. O salmista, no Salmo 119, ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus nos dá o consolo e o conforto que só Deus pode dar. Uau. E o salmista sabia disso. Então, no sofrimento, devemos buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia. Comece a ler Salmos, que é um livro muito confortante, consolador. E continue a ler, a observar, a escrever e a ver a cada dia ali o consolo de Deus, e o Senhor há de te dar. Lembro-me quando estava em momentos de terríveis dores e angústia, comecei a ler a palavra do Senhor e o Senhor me consolou. Não quer dizer que a dor passou, mas que o Senhor, Ele nos consola. A palavra de Deus nos vivifica. Acabou de falar de uma coisa que me chamou muita atenção. Falou de buscar ao Senhor. Como é que nós podemos usar a nossa mente para buscar ao Senhor? Muito boa. A palavra de Deus, ela nos consola. Mas nós não podemos ficar o tempo todo a ler a Bíblia. Nós temos que fazer também os nossos afazeres diários. Mas nós estamos o tempo todo a pensar. Não paramos de pensar. Mas a palavra de Deus diz em Colossenses 3, 2: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, no sofrimento,
Não devemos ficar focados no que estamos a passar. Ah, estou a sofrer, estou a sentir muita dor, aquela pessoa está a me chatear, o meu filho está a me dar trabalho, o meu marido. Não devemos focar, ficar alimentando esses pensamentos, mas devemos colocar nossos pensamentos nas coisas de Deus. Quando vier esses pensamentos, devemos trocar por versículos bíblicos. Por isso é importante memorizar versículos, para pensar nas coisas de Deus. Filipenses 4:8 fala sobre o pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o nosso pensamento. Então, devemos trocar, tirar esses pensamentos de autocomiseração, de ficar sem depender de nós mesmos e colocar nossos pensamentos nas coisas de Deus. Amém. Muita gente diz assim, eu busco a Deus orando, eu sempre que quero buscar a Deus, eu ajoelho, eu oro. Além de orar, o que a missionária Rosângela acha que nós podemos fazer para buscar a Deus, além da palavra, como disse antes, que muitas das vezes nós abrimos a Bíblia e deixamos a Bíblia aí, mas nós não buscamos, nós não lemos. O que nós podemos fazer além disso? Além de ler a palavra de Deus, estar com nossos pensamentos focados nas grandezas de Deus, quando nós estamos pensando em Deus, o resultado vai ser que nosso coração encherá de adoração ao Senhor. Vamos ter aquele prazer de adorar ao Senhor, mesmo no sofrimento. Vamos entoar hinos de louvor a Deus. Por exemplo, Paulo e Silas estavam presos, mas mesmo assim eles não estavam a pensar, tadinho de mim, estou aqui com os pés presos, estou aqui todo ferido. Não. Eles estavam cantando a Deus. A Bíblia fala que por volta de meia-noite, Paulo e Silas cantavam a Deus e os demais companheiros de prisão ouviam. Então, mesmo ali estando preso, eles estavam adorando a Deus, mesmo naquele terrível sofrimento. Falou também agora de adorar a Deus. Além de adorar a Deus, além de adorar ao Senhor, o que mais podemos fazer em relação a Deus? Ok. Uma coisa muito importante também é estarmos a orar, a clamar a Deus. Muitas vezes no sofrimento corremos para buscar refúgio nas pessoas, nossos amigos, familiares, ao invés de primeiro clamar e buscar refúgio no Senhor Deus, que pode todas as coisas. As pessoas podem nos ajudar, realmente, mas elas são limitadas. Às vezes pode não nos ajudar, mas Deus, Ele pode sim fazer todas as coisas. Ana, quando estava em terrível sofrimento, clamou ao Senhor. Ela clamou ao Senhor pedindo um filho, porque ela não tinha filho e sofria muito por causa disso. Mas ela clamou ao Senhor e o Senhor lhe ouviu. Então não esqueça de clamar ao Senhor no momento de angústia e o Senhor te ouvirá. Ao invés de correr primeiramente para as pessoas, em primeiro lugar, buscar o Senhor. Amém, amém. Além de confiar e buscar a Deus, o que mais podemos fazer em relação ao sofrimento? Outra maneira também é agradecer a Deus sempre. Mesmo no sofrimento, devemos ter um coração grato ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, mesmo nas terríveis dores, sofrimentos, em qualquer momento, devemos observar o cuidado de Deus ao invés de focar no nosso sofrimento. Perceber cada dia o cuidado de Deus.
Isso vai nos levar a agradecer a Deus sempre. Exatamente. E ao invés de se queixar. Por exemplo, eu lembro-me de um dia em que eu fui comer pela manhã e só tinha um café, mais nada naquele dia para ingerir. Então agradeci ao Senhor por aquele café e quando acabei de orar, lembrei-me que também tinha um pacote de biscoito. Então fiquei muito grata ao Senhor porque além de ter o café ainda tinha um biscoito. E é uma grande bênção. Então agradecer a Deus, mínimo detalhe da nossa vida. Observar o cuidado de Deus em cada momento. Como, por exemplo, outra vez que eu estava no centro da cidade, estava na Baixa, e alguém foi me roubar. Uma pessoa viu e disse, cuidado, está sendo roubada. Então a pessoa só levou uns 200 meticais, não levou muito, e eu tinha mais dinheiro do que isso, mas Deus, pela sua providência, cuidou de mim. Então agradeci a Deus porque o Senhor me protegeu, cuidou de mim, que aquela pessoa não roubou mais ainda de mim. Então Deus, ele é maravilhoso. Então agradecer a Deus mesmo nos momentos difíceis, observar o cuidado de Deus. Uau! Dando um pouco de ênfase no que estavas a falar, olhando para o sofrimento, muita gente quando está no sofrimento, até eu, reclamo, ai Deus, por quê? Mas devemos seguir o conselho da missionária Rosângela, que é agradecer a Deus sempre, sempre, sempre. Voltando às questões, como saber se estamos em pecado? Ok. O sofrimento às vezes vem, nós vimos no vídeo passado, que o sofrimento vem às vezes por causa de sofrimento. E às vezes por causa do nosso próprio sofrimento. Então, primeiro motivo, primeira forma de você lidar com o sofrimento, número 1, confiar em Deus. Número 2, buscar ao Senhor através da oração, leitura da Bíblia, adoração. E número 3, avalie a sua vida. Observe se você está em pecado. Então, analise. Quando estiveres a ler a Bíblia, não apenas leia, não, mas observe se o que está a dizer ali, se tem alguma coisa que fala para não fazer e você está a fazer. Como, por exemplo, eu vou ler aqui, vou pegar aqui um texto bíblico, Efésios 4, 25, que diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então, por exemplo, podemos ficar a pensar, será que eu estou a mentir? Será que o que eu estou a falar tem edificado ou tem sido uma palavra destrutiva? E aí ele continua, versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Será que eu estou a guardar ira no meu coração? Será que eu estou com a amargura de alguém? Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tenho perdoado a todos que têm me ofendido? Então, a palavra de Deus é um livro que transforma. Então, devemos ler. E quando estivermos a ler, observar se o que ela está a dizer, se a gente está a fazer aquilo ou não. Então, avaliar se nós estamos praticando aquele pecado. Bom. Seguindo para as questões, como é que podemos demonstrar amor uns com os outros? Além de avaliar nossa vida, avaliar é o terceiro ponto, no sofrimento também devemos amar uns aos outros.
Mesmo quando estivermos a sofrer, devemos lembrar dos outros. Não apenas ficar a pensar somente em nós mesmos. Ah, tadinho de mim, estou a sofrer. E querendo que os outros nos dê atenção e sempre ficar à espera do que os outros supra as nossas necessidades, nosso desejo e que nos ajude, nos ampare. Esse é um pensamento egocêntrico, mas também devemos pensar nas outras pessoas e demonstrar realmente amor uns com os outros. Mesmo no sofrimento, devemos amar uns aos outros. A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 12, amai-vos uns aos outros cordialmente. Então, devemos demonstrar amor, mesmo no sofrimento. Então, amar não é uma coisa apenas para um momento, mas é uma coisa que deve ser constante em nossas vidas. E a gente pode demonstrar amor como? Podemos orar uns pelos outros. Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode fazer isso. Uma criancinha, jovem, um adulto, um idoso, pode orar. Em qualquer lugar, em sua casa, na rua, no trabalho. E mesmo que esteja numa cama, no hospital, ainda pode orar por outras pessoas. Pode testificar de Jesus também. Mesmo no sofrimento, a gente pode também testificar para as pessoas também a forma de demonstrar amor. Consolar uns aos outros. Mesmo que você está a sofrer, ainda podemos oferecer palavras de consolo para outras pessoas. A Bíblia fala que Deus nos consola para que possamos consolar uns aos outros. Deus ele nos consola para que possamos usar essa consolação para consolar a outras pessoas. Podemos também demonstrar amor dando alguma coisa que nós possamos dar. E não apenas bens materiais ou dinheiro, como também dando um pouco do nosso tempo, o nosso serviço. São formas de demonstrar amor pelo nosso próximo e tem muitos tipos de maneira de demonstrar amor com o nosso próximo, mas não devemos ficar focados apenas em nós mesmos, mas demonstrar amor uns com os outros. Por exemplo, agora estamos num momento complicado que é a pandemia, onde muita gente está a sofrer com esta pandemia. Muitos choram porque perderam seus entes queridos, mas a minha questão é, além de perseverar, o que mais podemos fazer no sofrimento? Ok. O sofrimento também, nós devemos confiar em Deus, buscar o Senhor, avaliar nossa vida, amar uns aos outros e também perseverar. Permanecer firmes mesmo no sofrimento. Em Apocalipse 3:10 diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquela igreja estava sendo perseguida e aquela carta é escrita para que permanecesse firmes mesmo no sofrimento. Então, no sofrimento devemos perseverar até o fim. Como? Sabendo que nossa vida não termina aqui. Essa vida aqui, que nós estamos a viver, é passageira. E sabemos que um dia acabará. Nós podemos sempre manter firme nas coisas lá do alto. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18 diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Então, focar o nosso pensamento na glória eterna.
falou de glória agora. Além de glorificar a Deus neste momento difícil, o que mais podemos fazer? Nós podemos fazer, além de perseverar no sofrimento, nós devemos buscar sempre glorificarmos ao Senhor. Glorificar a Deus no sofrimento. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso como? Ao invés de ficar a falar de si mesmo, sentindo pena, autocomiseração, sempre buscar exaltar o nome de Deus. Sempre buscar engrandecer a Cristo em toda e qualquer circunstância. Paulo, mesmo quando ele estava preso, ele escrevia cartas para edificar os irmãos. Ele escreveu Gálatas, Efésios, Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 2 Timóteo. Foram cartas que ele escreveu quando ele estava na prisão. Ou seja, o seu alvo era engrandecer a Cristo. Ele até fala em Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 4, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Efésios 4:1. Seu alvo, ele estava preso, mas ele estava querendo edificar aos irmãos, engrandecer a Cristo. Era o objetivo de Paulo. E além de glorificar a Deus, ele buscava o quê? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor, escrevendo cartas para edificar os irmãos. E hoje, mesmo no sofrimento, nós podemos também servir a Deus. Temos as redes sociais que podemos usar para escrever mensagens edificativas aos irmãos, mensagens edificantes que vão nos ajudar. Ao invés de propagar notícias que não vão ajudar em nada, devemos enviar mensagens edificantes aos irmãos, para ajudar cada um a crescer mais na vida cristã e cada vez mais ser parecido com Cristo. Um exemplo disso é a irmã Donizete, esposa do pastor José Bezerra, líder da missão MBBF. Ela não tem boa saúde, muitas vezes não consegue levantar da cama, mas sempre está escrevendo mensagens edificantes aos irmãos. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu fico assim um pouco triste porque já estamos a chegar ao fim, estamos na última pergunta e o estudo está muito, muito, muito bom. Espero que estejam a gostar aí em casa. Então, para a última pergunta, que tristeza, porque o estudo está realmente muito bom, missionária Rosângela. E antes de fazer a última pergunta, eu gostaria de convidar a missionária Rosângela para outro tema. Podem sugerir aí no programa, não é? Além de servir a Deus, o que mais podemos fazer no sofrimento? Uma vez que, como estava a falar agora, deu um exemplo assim muito cativante da missionária que fica de cama, né? Que ela, mesmo doente, mesmo no sofrimento, ela não deixa de servir a Deus. Ela continua mandando mensagens edificantes para os seus irmãos, para este momento, para consolar e tudo mais. Então, é um dos exemplos assim que me cativam muito. Eu acredito que esteja cativando a vocês aí em casa, que possam seguir este exemplo. Como é que podemos fazer, além de servir a Deus, como é que nós podemos fazer no sofrimento? Boa pergunta. Veja o sofrimento como uma oportunidade. Às vezes ficamos tão focados naquele sofrimento, naquele momento, igual agora estamos vivendo essa pandemia, mas veja isso como uma oportunidade. Paulo, ele via o seu sofrimento como uma oportunidade. Veja o que ele diz em Filipenses 1:12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que têm
me acontecido antes tem contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo, ele viu aquele sofrimento dele de estar preso como uma oportunidade de testificar de Jesus Cristo. Porque aí a palavra de Deus pode ser propagada àquele povo romano, aos guardas romanos, puderam ouvir o evangelho naquele momento de prisão. Paulo, ele viu aquele momento, ele não ficou, tadinho de mim, estou aqui preso. Não, ele procurou testificar de Jesus naquele momento. Também, um outro exemplo, o pastor Francisco José, esposa da missionária Neilane, em Moçambique, quando estava com seu filho doente, Inácio, no hospital, ele viu aquele momento como uma oportunidade de servir a Cristo. Ele não ficou centrado naquele sofrimento, mas ele buscou testificar de Cristo aquelas pessoas que estavam no hospital. Aqueles dias que o filho dele estava no hospital de baixa, ele entregou folhetos, entregou devocionais, entregou Bíblia para aquelas pessoas, falou de Jesus. Então ele viu aquele momento no hospital com seu filho como uma oportunidade de testificar de Cristo. Então veja o sofrimento como uma oportunidade de servir a Cristo e aprender com isso. Uau! Que pena mesmo. O que a missionária Rosângela gostaria de dizer agora? Já estamos no fim do programa e a grande questão que nós queremos fazer, a missionária Rosângela falou muito de sofrimento, como lidar com o sofrimento, o que podemos fazer. Como é que tem sido este tempo de pandemia para a sua vida? O que tens feito para servir, para buscar, de tudo que nós já falamos aqui? O que tens feito? Deus tem me dado este privilégio, é um privilégio esse tempo que o Senhor tem me dado, de poder estar em casa e tem me dado esse tempo maravilhoso de poder servir a Deus através de escrever lições infantis, devocionais para mulheres, devocionais infantis e outros materiais edificantes para os irmãos. Como também tem sido um tempo de grande aprendizagem com o Senhor, porque o sofrimento, ele nos ensina, podemos aprender muito com o sofrimento, como Jó. Depois que ele sofreu, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Nos ajuda a aproximar-se mais de Deus e a conhecer a Deus cada vez mais de perto. Como, por exemplo, o Senhor me deu mais tempo para estar lendo a Bíblia, estar orando e estar aprendendo cada dia mais a confiar mais no Senhor, a depender do Senhor e a ver cada dia a graça do Senhor em nossas vidas. O Senhor Deus é maravilhoso, é magnífico, não temos palavras para expressar o quanto o nosso Deus é, mas podemos aprender muito com esse tempo de sofrimento. Amém, amém, amém. Quero deixar alguma consideração para os nossos telespectadores lá em casa? Uma consideração? Lembrar sempre de no sofrimento, confiar em Deus, busque ao Senhor, se refugie nele, avalie sua vida, veja se você está em pecado, aproveite esse momento para servir ao Senhor, veja esse momento como uma oportunidade, busque aprender com o tempo de sofrimento. E lembre sempre que Deus está cuidando de ti. Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece em vão. Deus é soberano sempre. Mesmo nos momentos mais difíceis. Deus, ele usa isso para nos aperfeiçoar. O sofrimento serve também para nos aperfeiçoar. Eu quero só contar uma pequena história
que eu estava a ler ontem, sobre Patrício. Patrício viveu no final do século IV. Ele foi levado como escravo para a Irlanda. Ficou 6 anos lá como escravo, mas conseguiu fugir. E depois Deus tocou no coração dele para retornar e pregar o evangelho àquele povo que o havia escravizado, aos irlandeses. Então ele viu aquele sofrimento de ser escravo como uma oportunidade, ele não guardou mágoa. Então é reconhecer que Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas, nada acontece em vão. Amém, amém, amém. Não deixe de dar o seu comentário, não deixe de colocar aí um sininho, um like. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.